Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Game of Thrones, o Orgulhoso. Capítulo 31. Daenerys não ficou exatamente feliz quando entrei em nosso quarto arrastando Viserys ao meu lado, e era de se esperar. Ela não tinha ideia do que tinha acabado de acontecer. Por que meu irmão está nesse estado? Daenerys perguntou, apontando para o irmão no chão com um olhar acusatório no rosto. Suspirei, tentando explicar o que acabará de acontecer. Não foi fácil encontrar as palavras certas para dizer basicamente que seu irmão queria me matar e te levar para uma horda Dothraki para conseguir alguns homens. Mas muitas vezes é melhor seguir a dura realidade da situação, isso pode ser facilmente explicado. Entrei em detalhes como Viserys estava planejando me matar e fazer com que meu pai assumisse meu trono, e agora ele se casaria com ela. Selvagens apenas para reunir ainda mais homens. Eu não posso acreditar que ele faria uma coisa dessas, Daenerys disse incrédula, com os olhos cheios de lágrimas. Suspirei enquanto encolhi os ombros. Você pode perguntar ao Illyrio, ele pode verificar os fatos. Daenerys balançou a cabeça. Não, eu acredito em você. Bem, isso foi francamente mais fácil do que eu pensava inicialmente. Eu vim aqui para que você possa decidir a punição dele, eu queria que ela fosse quem escolhesse o destino dele. Se eu fizesse isso, havia uma grande chance de ela ficar ressentida comigo por isso, mas se ela o fizesse, seria uma história totalmente diferente. Daenerys me olhou por um segundo, possivelmente pesando as opções, era morte ou prisão. Depois de alguns segundos andando pela sala tentando decidir, ela finalmente disse, eu sei que a morte é a mais aceitável. Punição, mas quer ele fosse bom ou não, ele me manteve seguro todo esse tempo, eu quero aprisioná-lo, embora não tenha sido o resultado que eu desejava. Ainda assim foi bom, no entanto, era uma questão de tempo até que ele fizesse algo estúpido e enfiasse minha espada em seu pescoço. Eu não vou mentir, vou valorizar esse momento com todo o meu coração. Muito bem, mas se ele der um passo errado, eu vou matá-lo. Balancei a cabeça enquanto me aproximava dela agarrando-a em um abraço apertado pelos quadris. Você é minha esposa, e quer nos amemos ou não, é meu dever de mantê-lo seguro. Daenerys acenou com a cabeça em compreensão, enquanto eu saía da sala com um saco de merda. Quero dizer, o rei nas minhas costas. Demorou cerca de 2 horas para Viserys acordar, e sua expressão ao encontrar-se em uma das celas da minha nave era inestimável, única, formidável. Quase fez com que ele ainda estivesse vivo. Valesse a pena, sério, ver sua fachada presunçosa se transformar em desespero total e absoluto era uma delícia. Então você finalmente se levanta, ó poderoso dragão, eu zombei, recebendo um olhar de ódio dele. MHHHQG. Viserys tentou dizer alguma coisa, mas sua boca estava coberta com uma mordaça de pano caseira, e alguns podem se perguntar o que é uma mordaça de pano caseira. Bem, é um pedaço de roupa íntima usada do homem mais sujo entre os homens, que foi utilizada para esse fim. Espero que gostem do sabor. Petro não toma banho nem troca de roupa íntima há 4 meses, e vendo como Viserys começou a juntar os pontos em sua cabeça, a ponto de quase vomitar. Haha, Petro riu nas costas. Não se preocupe comigo, Viserys, eu ri. Afinal, sua vida na prisão será bastante dura e nojenta. Petro tomará banho, e essa será a água que você beberá. A menos que você prefira beber outros fluidos corporais. Os olhos de Viserys se arregalaram em choque, o medo percorrendo seu âmago. Eu prometo a Daenerys que manteria você viva, sorri. E eu sei que torturar fisicamente não a deixará feliz. Mas cara, a tortura fisiológica é muito melhor. Uma vez que você quebra um homem. Mas não fisicamente, mas mentalmente, ele pode nunca mais serão remendados. Viserys começou a tentar falar novamente, mas eu o interrompi. Sabe, eu posso entender a ideia geral de você tentar me matar, não vou deixar, mas caramba, posso até respeitá-lo por isso, quero dizer. É preciso coragem para tentar isso sabendo que você acabará falhando, mas para machucar seu próprio sangue, isso é simplesmente desprezível. Saí, dando instruções aos meus homens para mantê-lo vivo. Ele, infelizmente, era amado até certo ponto por sua irmã, minha esposa. Depois de deixar Viserys sofrendo, voltei ao castelo de Illyrio para discutir um encontro com os Dothraki, e possivelmente conseguir alguém que pudesse me ensinar a língua deles. Eu precisava falar a língua deles para que meu plano funcionasse. Este é um dos livros que tenho sobre a cultura Dothraki e muito mais, disse Illyrio, um tanto temeroso pelo que havia acontecido antes. Obrigado, acenei para ele enquanto comecei a ler. O povo Dothraki é uma cultura de guerreiros nômades em Essos que percorrem as vastas pastagens do mar Dothraki em hordas conhecidas como Calazars. O povo dos 7 reinos e das cidades livres também se refere aos Dothraki como senhores dos cavalos. Os Dothraki vivem em hordas chamadas Calazars. Seus chefes são chamados de Caos, enquanto a esposa de um Shao é conhecida como Khaleesi. O herdeiro de um Shao é chamado de Kalaka. Um Ko é um dos comandantes do Shao dentro de uma horda. De acordo com uma fonte semicanônica, um Kas consiste na guarda pessoal de indivíduos importantes como um Khaleesi ou um Ko. Os cavaleiros de sangue cumprem os papéis de guardas, irmãos, sombras e amigos do Shao de maneiras que são mais profundas do que o juramento da guarda real ao reino Trono de Ferro. O Shao e seus companheiros de sangue comumente se referem uns aos outros como sangue do meu sangue. Quem imaginaria que eles tinham um sistema de governo tão complicado? Para os selvagens eles têm um sistema político bastante operacional, eu ri enquanto lia. Infelizmente, o livro não tinha nada de útil em sua linguagem até agora, e o livro tinha ainda menos seus padrões de migração porque eram bastante aleatórios.
Então caçar todos eles demoraria um pouco. Tive que encontrar um intérprete, alguém que não fosse meu pai. Sabia que ele falava a língua deles, mas a ideia de pedir ajuda a ele era repulsiva por si só. Então continuei lendo. A língua Dothraki é considerada uma língua áspera e áspera pelos padrões de Westerosi. Eles usam nomes descritivos, por exemplo, Rae-Jandali, que significa a terra dos Ândalos para Westeros, Shier-Ak-Kia, que significa literalmente estrela sangrenta, usado para descrever o cometa vermelho, ou o termo homens leiteiros para os Cartém, apontando para sua palidez. Novamente, nada além de gerais, e quero dizer descrições muito gerais sobre sua cultura e idioma. Enquanto eu continuava lendo o livro, tentando encontrar algo útil, Daenerys entrou na biblioteca com um vestido bastante provocante. Já é tarde, venha para a cama comigo. Daenerys estava tentando me seduzir? Quero dizer, não é ruim. Eu sou o marido dela, mas francamente não esperava que ela tentasse dormir comigo depois que eu dei um tapa e aprisionei a irmã dela. Quero dizer, irmão. Ela estava usando um vestido Cartém que eu ainda não tinha descoberto onde ou como ela o adquiriu, mas para ser sincero não me importei, a visão era muito agradável de se ver. Agora que você disse isso, estou com vontade de ir para a cama. Eu ri quando me aproximei dela, passando meus dedos por seu cabelo até seu peito descoberto. Se eu não soubesse melhor, eu diria que você é tentando me seduzir. Daenerys sorriu ao dar um passo à frente, beijando-me apaixonadamente, e quando nossos lábios se separaram, sussurrou, eu sou o meu rei. Bem, eu não sei que tipo de trama maligna e malévola ela está cozinhando, e não me importa se essas são as tramas dela, ela pode me inscrever em algumas delas no final. Eu vencerei, e vai se divertir muito ao longo do caminho. Capítulo 32. Daenerys era inesperadamente uma esposa apaixonada, talvez parte de seu sangue de dragão, e na maioria das vezes eu me acostumava com esse tipo de tratamento. Se eu fosse para o inferno, seria por todos os homens que matei, não por dormir com minha esposa. Mas eu ainda não tinha descoberto se ela estava tentando manipular ou não. Ela era genuinamente gentil comigo, mas eu tinha acabado de encarcerar o irmão dela. Para mim isso simplesmente não fazia sentido. Eu estava sendo muito paranoico, vendo tramas onde não existiam? Talvez ela estivesse apenas tentando o seu melhor para tornar esse casamento um sucesso. E ainda assim, algo me impedia de confiar nela, além do fato de sermos estranhos há um mês. Eu realmente deveria deixar isso para lá, pensei, enquanto me levantava da cama, certificando-me de deixar Daenerys dormindo profundamente. Ela tentou fazer funcionar com Drogo, tenho que pelo menos dar a ela uma chance. Ela nunca foi de qualquer maneira um manipulador. Agora Cersei, aquela vadia é louca. Com um suspiro, saí furtivamente da sala para me encontrar com Illyrio e fazer com que ele me encontrasse um intérprete Dothraki. Meu primeiro passo foi aprender a língua deles. Então teria que começar a conquistar todas as tribos. Eu não tive nenhum problema em esperar e planejar o longo prazo. Os 7 reinos estariam lá esperando por mim, mais fracos do que nunca, prontos para serem conquistados no momento em que eu decidisse voltar, pois agora eu deixaria aqueles idiotas jogarem seus jogos, porque no momento em que eu garantisse isso seria o momento em que Westeros seria meu. Ei, Illyrio, preciso de outra coisa para você. Me aproximei do Magister com um sorriso largo, o que por algum motivo o assustou. Sim? Illyrio perguntou limpando seu manto de seda do vinho que acabará de derramar em si mesmo. Preciso que você encontre um intérprete Dothraki para mim. Quero aprender a língua deles, informei-o. Não sei porquê, mas sinto que não cabe a mim perguntar. Illyrio riu ao aceitar sua missão. Obrigado, e você tem toda a razão. Não é sua função perguntar, sorri ao sair da sala. Meu destino é o campo de treinamento. Já faz um tempo que não faço um bom treino. Isso não envolve eu e minha esposa, não que eu reclame. Mas não posso foder meus inimigos até a morte. Quero dizer, é uma possibilidade, mas certamente não é eficiente. O campo de treinamento uso imaculado em um ambiente próximo, porque não faço ideia, mas não me importo, começo a treinar forte. À medida que os minutos se transformam em horas até que ouço alguém entrando no campo de treinamento. A própria Daenerys Targaryen desce da cama confortável para me procurar, enquanto corre para me dar um beijo incrivelmente suado. Ela estava usando um lindo vestido azul com trajes dourados e uma coroa de dragão dourada, que foi um dos presentes que Illyrio lhe deu. Você tem que parar de acordar sem me acordar. Daenerys sorriu. Desculpe, mas você parece tão adorável dormindo que não posso fazer isso, eu disse enquanto acariciava seu nariz. Daenerys riu enquanto olhava minha bunda por um segundo. Você está certo, eu me casei com a melhor bunda do mundo conhecido. Eu ri, minha bunda aceita o elogio. Então treinando? Daenerys perguntou. Bem, eu tenho que ocupar meu tempo livre. Cocei a nuca enquanto voltava meu olhar para a porta, sentindo alguém atrás, enquanto espero pelo professor Dothraki. Fiz sinal para Daenerys ficar atrás de mim enquanto corria em direção à porta. Ela imediatamente entendeu, e logo depois que eu chutei a porta, o outro lado estava vazio. Ninguém além de mim estava aqui. Estou ficando louco. Eu poderia jurar que senti alguém me encarando há um segundo. Eu realmente preciso relaxar. Ou ter muito cuidado. Pensei fazendo uma nota mental para ordenar aos meus corvos que ficassem de olho em todos. Se eu não fosse louco e alguém conseguisse se esgueirar e desaparecer sem ser pego por mim. Bem, era uma má notícia. Depois do meu pequeno incidente, onde senti que estava sendo observado, decidi enviar alguns corvos para levar alguns dos meus homens para Essos. Precisaria deles para meus planos. Eu também ordenei aos meus krakens que protegessem minhas ilhas, e alguns corvos esperando a guerra começar para entregar a mensagem para minha família que não iríamos nos juntar aos Starks em sua guerra. Eles me insultaram primeiro de qualquer maneira, eu já tinha feito iredo que o suficiente para eles
e eles ainda cagaram no meu trabalho duro, pelo menos Ned fez. Se Robb não conseguisse vencer sua última bandeira da morte restante, os Frey e evitar seu destino, então, francamente, ele estava destinado a morrer. Meu único dever era minha promessa a Sansa. Talvez eu não pudesse mais me casar com ela, mas prometo que sempre a manteria segura independente do nosso relacionamento, e isso pretendo manter. Eu já tinha um acordo com Varys e ele manteve sua palavra. Mas isso me trouxe de volta. Se os Frey traíssem os Stark novamente, Sansa morreria ou, pior, acabaria se casando com a velha aberração nojenta. Então, no final, eu poderia muito bem matar os Frey. Não, porque eu iria. Os Stark precisam fazer algo por si mesmos. Então, em vez disso, vou avisá-los. Um Raven aqui e ali e logo suas cabeças vão rolar. Se isso não garantisse a segurança dela, infelizmente eu teria que me envolver mais. De qualquer forma, eu manteria minha promessa. Eu também queria proteger a área, mas não porque prometo a ninguém, esse era mais um objetivo pessoal. Gostei da malandra. Ela era um espírito livre que não merecia toda a merda que recebeu, e enquanto ela acabou sendo durão, havia outras maneiras de fazer isso sem ficar com todas aquelas cicatrizes emocionais. Percebendo que estava ficando tarde, comecei a voltar para o meu quarto, me perguntando como essa guerra terminaria. A vitória nunca estava 100% garantida. Eu estava bastante confiante de que venceria de qualquer maneira, mas o que nublava minha mente era, quantos morreriam para eu colocar a coroa na minha cabeça. Afastando os pensamentos da cabeça, entrei na sala e o que vi me surpreendeu, uma daquelas boas surpresas. Daenerys estava sentada na cama com uma roupa de quarto muito sexy inspirada em um dragão. Eu estava esperando por você, disse Daenerys rastejando até mim, meu rei. Ela está ficando boa na arte da sedução, isso é certo. Bem, não vamos esperar mais. Sorri enquanto mergulhava ansiosamente na cama. Naquela noite eu tive um sonho muito vívido, foi tão realista que me fez sentir que era real. Acordei dentro de uma tenda. Lá dentro havia alguns Dothraki cantando alguma coisa. Filhote Lizif, o que eles estavam cantando? Eles estavam felizes, eu estava feliz. Por que eu estava feliz? Comecei a olhar em volta, tentando entender a situação, tentando entender o que estava acontecendo, mas uma voz que aprendi a reconhecer nas últimas semanas chamou minha atenção. Daenerys estava no meu sonho, coberta de sangue, mas não dela, ela estava comendo alguma coisa, o coração de um cavalo. Que porra isso significa? E por que esse sonho me faz feliz? Essa merda faz pouco ou nenhum sentido. Murmurei em meu sonho enquanto uma névoa branca cobria tudo me deixando com nada além de perguntas. Capítulo 33. Illyrio levou cerca de algumas semanas para encontrar um bom professor Dothraki disposto a nos ensinar, eles eram muito raros. Mas assim que ele encontrou o professor, descobri que a língua Dothraki era bastante monótona e limitada em seus usos, com um vocabulário muito curto, fazendo com que as aulas fossem fáceis e rápidas, mas mesmo assim ainda havia alguns conceitos difíceis de entender. Mas suponho que fiquei um pouco distraído com o sonho bizarro que tive algumas semanas atrás, e me concentrei principalmente durante essas aulas para dar sentido ao canto que ouvi. Lizzie filhote. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como uma borboleta numa gaiola. Daenerys, por outro lado, estava se saindo um pouco melhor do que eu, absorvendo a linguagem como se tivesse nascido para isso. Ela estava bastante animada para aprender isso comigo. E não vi nenhum problema em ela ingressar nas minhas aulas. Na verdade, foi muito benéfico para mim e para ela, então, felizmente, paguei um extra à professora para ensinar nós dois. A cultura deles é tão fascinante, Daenerys ficou feliz em expandir seu conhecimento e ansiosa para aprender coisas novas, o que francamente a tornou bastante adorável às vezes. Você pode traduzir algo para mim? Perguntei ao professor que voltou seu olhar para encontrar o meu. O que você quer traduzir? A professora perguntou, aceitando o meu pedido. Se eu soubesse escrever seria mais fácil perguntar a ele o que eu queria, mas como não sabia fazer, imitei o som, Lizzie filhote. Acho que foi isso. Bem, isso só pode significar filhote de urso. Mas por que você quer que eu traduza isso? O professor perguntou, enquanto eu começava a analisar o sonho que tive. Minha cabeça provavelmente estava brincando comigo, usando o fato de que tenho dormido com Daenerys todos os dias, que quero conquistar os Dothraki para criar aquele sonho muito específico. Ou pelo menos isso faria sentido se não fosse pelo fato de eu não conhecer nenhuma palavra Dothraki antes daquele sonho e graças ao meu professor confirmei que essas palavras significavam alguma coisa, então talvez fosse mais do que um simples sonho. Não pude deixar de olhar para minha esposa, meus olhos vagando lentamente por sua barriga lisa. Ela estava grávida? Ela não estava bebendo nada para impedir uma gravidez, então não me surpreenderia se ela anunciasse que estava grávida a qualquer momento. Não sei como não me ocorreu que poderia ser pai em breve, como esse fato não me ocorreu antes. Iremos em breve, Daenerys sorriu, percebendo que eu estava olhando para sua barriga. Isso seria ótimo, fiquei sem saber o que dizer então decidi dizer algo positivo, acenar com a cabeça e continuar com a aula. Depois da aula de Dothraki continuei com minha rotina diária, treinos e outras coisas, ainda não tinha mão de obra para me movimentar, então tudo o que pude fazer foi coletar informações. Enquanto eu treinava, uma empregada entrou com um copo d'água, mas em algum momento ela estava errada, sua aura. Sua vibração geral era imensamente mais perigosa do que qualquer outra empregada trabalhando no castelo. Quem é você? Eu perguntei, enquanto deixava cair o copo com o que ela tentou me envenenar. O que você quer dizer, mestre Mormon? A empregada disse com um leve medo, mas algo dentro de mim me disse que era falso. Ou você me diz quem você é e eu pessoalmente apresentarei minha espada a você e acredite, seu relacionamento será íntimo, sorri enquanto agarrava minha espada. Um homem está impressionado, um homem estava certo o tempo todo. De repente a voz da suposta empregada mudou. Você é um homem sem rosto. Eu murmurei. Um homem estaria correto, a empregada, homem sem rosto assentiu, um homem queria ver o abençoado, e um homem estava certo em fazê-lo. Então, quem lhe pagou dinheiro suficiente para se matar?
Perguntei ao me aproximar dele, porque você deve saber, isso é suicídio, você não pode vencer contra mim. Um homem não fará e não fará nenhum contrato contra você, mas outros podem usar um homem para machucá-lo de outra forma, respondeu a empregada sem rosto. Ele basicamente disse que não aceitaria contratos com meu nome na lista, mas outros com quem me importo aceitariam. Daenerys, Sansa, minha família ou meus futuros filhos e filhas. Você está basicamente implorando para que sua religião seja extinta, Rosney. Um homem não esperaria nada mais, Valar Morghulis, Valar Dohaeris. Todos os homens devem morrer, todos os homens devem servir. Um homem acabou aqui, disse o homem sem rosto enquanto removia seu rosto, transformando-se em outro. Ele veio me avisar que outros iriam atacar meus entes queridos, e o que ele quis dizer com abençoado pensei enquanto o observava sair. Depois daquela conversa sinistra com o assassino decidi reforçar ainda mais minha segurança, ordenei que 50 corvos ficassem em alerta máximo ao redor do castelo, com Roda liderando isso. Sim, chamei o corvo que se comporta como Yoda de Roda. HRMM, protegerei você, eu irei, YRSSS. Roda aceitou a tarefa com grande honra. Obrigado, estou contando com você, Elry. Depois de estabelecer uma segurança cada vez mais rígida, fui conversar com Illyrio sobre as acomodações para os 5.000 homens que chegariam em uma semana. Assim que chegassem eu iniciaria minha campanha para assumir o controle dos Dothraki. Mas eu precisava de comida, suprimentos e outras coisas antes de deixarmos este lugar. Uma das razões pelas quais Illyrio seria bastante útil, fornecendo-nos tudo isso e muito mais por um preço acessível. Magister, anunciei minha presença ao entrar em seu escritório. Rei Mormon, que surpresa inesperada, Illyrio aprendeu a me chamar de rei, fosse por medo ou respeito, eu realmente não me importava. Comecei a explicar-lhe detalhadamente o que queria, armas, comida, fazendo uma lista bem detalhada dos suprimentos que ele teria que fornecer antes de sairmos de seu castelo. Isso é tudo? Illyrio perguntou examinando a lista. Sim, espero que você continue sendo o nosso fornecedor. Sorri deixando uma ameaça tácita no ar, me traia e eu vou estripar você. Então eu irei direto ao assunto. Illyrio assentiu, sem ousar me olhar nos olhos. Feito isso, era hora de dormir, eu tinha uma esposa para ver e fazer coisas de casado. Depois de outra noite conjugal apaixonada com minha esposa, adormeci profundamente em questão de minutos, mas novamente em vez de escuridão, um sonho bastante vívido me esperava. Neve, muita e muita neve, cobrindo todos os cantos do meu mundo dos sonhos. Eu sentia frio de qualquer maneira, meu corpo parecia aceitar esse sonho, ou possivelmente a visão como uma realidade. Onde estou agora? Isto não parece ser o norte. Talvez além do muro. Pensei enquanto caminhava sem rumo tentando encontrar algo que desse sentido ao que estava vendo. Não sei quanto tempo caminhei dentro do meu sonho, mas pareceram horas, e tudo o que pude ver e sentir foi frio, e uma sensação de pavor me preenchendo, medo. Faz um tempo que não sinto isso, não assim, e sentir isso em um sonho é idiota, mas quando sonhei com Daenerys daquela vez, fiquei feliz, e esse fato tornou isso ainda mais sério. E se isso fosse um sonho? Não. Se isso fosse uma visão me alertando sobre os outros, os caminhantes brancos, eu estava preparado para eles. Eu tenho acumulado vidro de dragão há um tempo, e eu posso com certeza enfrentar o Rei da Noite sozinho. Então sobre o que a visão estranha está tentando me alertar? Meus pensamentos são interrompidos quando um lobo morto-vivo aparece, olhando para mim. Isso é uma visão avisando sobre Jon, e como ele vai morrer. Não que eu odeie o cara, mas porque isso me afetaria. Pensei enquanto observava o lobo em detalhes. Mas lá estava ele, sem fazer nada, apenas olhando para mim. Deve haver algo relevante para mim aqui, mas o que? Eu pensei. Mas antes que pudesse pensar mais nisso, um barulho alto atrás de mim chamou minha atenção. Imediatamente me virei para ver a origem do som, encontrando algo que não esperava encontrar. Um exército de caminhantes brancos mortos-vivos com um dragão. Um dragão que não era nenhum dos que eu conhecia ou tinha, era enorme. Mais ou menos do mesmo tamanho que o dragão originalmente chamado Drogo seria. E em cima dele montado nele havia alguém sorrindo para mim. Queria ver melhor, ver quem era aquela pessoa montada no dragão. Não era o Rei da Noite, era alguém novo. Mas antes que pudesse obter minha resposta, algo me puxou de volta ao mundo real. Acordar. Daenerys estava me sacudindo, preocupada. Já acordei. O que aconteceu? Perguntei suavemente, irritado por não ter conseguido ver quem estava montando o dragão. Você estava suando e tremendo. Eu fiquei com medo. Daenerys suspirou. Levei um segundo para ver que eu estava realmente encharcado de suor. Provavelmente tinha assustado ela. Estou bem, foi só um sonho ruim que tive. Eu a acalmei enquanto a abraçava. Capítulo 34. Não importava o que eu tentasse, o sonho. Não, o pesadelo que eu tinha me assombrava, não só de medo mas de dúvidas. Por que sonhei isso? Qual foi a mensagem? E quem era aquele homem montando aquele dragão? E como diabos eles encontraram um dragão para começar? A imagem daquele homem, do dragão e do exército estava vívida na minha cabeça. Toda vez que eu fechava os olhos ou parava de pensar, eu sem nem perceber fazia minha mente vagar pelo que via. Talvez eu estivesse subestimando um exército que só cresce a cada batalha. Não, não subestimei. Tenho usado o conhecimento que tenho deste universo para me preparar para vencer na longa noite. Mas durante todo esse tempo eu estava negligenciando algo que poderia muito bem colocar minha vida em risco se eu continuasse ignorando. Já foi dito que algo tão pequeno quanto o bater das asas de uma borboleta pode, em última análise, causar um tufão do outro lado do mundo. Cada ação que realizamos cria um eco. Eu era a vibração, pelo que sei minha única existência fudeu o mundo. Eu trouxe mudanças para este mundo, e uma delas, pode ser o que eu vi. Possivelmente criei uma cadeia de eventos que acabou dificultando minha vida.
Preciso me preparar ainda mais para a longa noite. Aquela sensação de pavor e medo que senti não ser normal. Posso não gostar de admitir, mas estava com medo. Mas isso é bom. O medo nos motiva a ficar mais fortes, a nos preparar melhor para enfrentarmos o que está por vir. Isso eu farei. Posso ter medo, mas vou lutar. Nossos homens chegarão amanhã, certo? Daenerys perguntou, sentando-se ao meu lado. Sim, até agora, segundo as informações que tenho, balancei a cabeça. Por enquanto, tive que deixar esses sonhos de lado, fossem eles um aviso ou não. Eu ainda precisava da coroa para ter a chance de impedir que aquela longa noite acontecesse. Mais um passo para dar o que é nosso, disse Daenerys, cheia de determinação. Ela não tinha dúvidas de que levaríamos a coroa. Sim, Elry, vou colocar essa coroa em sua cabeça antes de queimar o maldito trono e a coroa e forjar um novo par para nós. Daenerys sorriu satisfeita com a minha resposta enquanto se inclinava para me beijar. Um trono digno de seu novo rei e rainha, seus legítimos. Sim, eu balancei a cabeça, beijando-a de volta. Vamos para nossa última aula. Daenerys me beijou mais uma vez enquanto me guiava até nossa professora. Eu continuei com minhas aulas, aprendendo Dothraki a cada dia mais e mais, e a essa altura já conseguia entender tudo com fluência e manter conversas na língua deles. Eu tinha sotaque, mas era de se esperar. Daenerys estava se saindo muito melhor do que eu no departamento de sotaque, embora eu estivesse à frente na parte de escrita. Após a aula final, nossa professora saiu, deixando-nos o lembrete de estudarmos sozinhos o pouco que ainda tínhamos para aprender. Finalmente sabemos falar a língua deles, disse Daenerys claramente orgulhosa de si mesma. Agora é só esperar pelos nossos homens. Balancei a cabeça, logo nossa conquista começaria, e cada vitória seria um passo mais perto do trono de ferro. Os primeiros a entrar no rebanho seriam os Dothraki. Eu começaria a conquistar as cidades livres, uma por uma, garantindo que toda Essos estivesse sob minha bandeira. Uma vez que todas as cidades livres estivessem sob minha bandeira, eu passaria a conquistar os segundos filhos, com isso Essos seria minha. Mas meu plano de conquista não terminava aí, ao contrário de minha esposa, eu queria todos os Essos, incluindo bravos, e os teria bravos, seu exército e o banco de ferro com todo o seu ouro. Depois disso, bem, tudo que restasse de Westeros seria meu, embora houvesse algumas coisas que eu queria fazer antes de deixar Essos. Por um lado, eu queria investigar as ruínas de Valíria e ver o que posso salvar, e também tentar encontrar mais ovos de dragão lá. Valíria, o Império Destruído, murmurei enquanto abria o livro que recebi de Valíria na biblioteca de Illyrio. Valíria, também chamada de Velha Valíria, é uma cidade em ruínas em Essos. É uma cidade maravilhosa, muito morta, e já foi a capital de um grande império chamado Propriedade Franca Valiriana. Foi destruído por um evento cataclísmico conhecido como Dawn of Valyria. É a casa ancestral da casa Targaryen, da casa Celtigar e da casa Velaryon. Só reconheci a casa Targaryen. Continuei lendo sobre como a casa Targaryen era a menor das três e como as outras duas casas foderam seu próprio império na luta pelo poder. Mas o que me interessou foi que o livro dizia que há rumores de que Valíria guarda lá muitos tesouros de sua glória passada. Isso significava lâminas valirianas e talvez mais. E para ser sincero, ficaria feliz se encontrasse a receita. O truque de como fazer aço valiriano. Eu sabia que você precisava de um dragão, mas além disso, o método era desconhecido. Mas todos os livros concordavam em uma coisa. Você precisava dragões e magia para fazer o referido metal. Mas além de ir para Valíria e conquistar Essos, não havia muito que eu quisesse fazer nesta parte do mundo, por enquanto. É tarde. Venha para a cama comigo, a voz sonolenta de Daenerys me chama, implorando para ser abraçada, e francamente eu estava cansada. Então não vi nenhum motivo para dizer não. Sempre poderia ler mais amanhã. Tudo bem, vou aquecê-la até o esquecimento, esposa. Eu ri enquanto entrava nos cobertores e me aproximava dela. Eu sou um dragão. Você é quem vai se queimar, disse Daenerys provocativamente. Eu não me importo com esse tipo de queimadura, eu sorri para ela, quando nós dois começamos a conversar, e lenta, mas seguramente caí no sono. Acordei na manhã seguinte com minha esposa me beijando, com uma expressão presunçosa no rosto, como se tivesse ganhado alguma coisa. O que há com esse rosto? Bocejei, esticando meu corpo ainda sob os cobertores confortáveis e quentes. Você não acordou sem mim? Daenerys sorriu adoravelmente mordendo o lábio inferior, enquanto acrescentava. Parece que você finalmente está se sentindo confortável na cama comigo. Então esse foi o chamado da vitória dela que eu dormi demais hoje. Francamente, eu não conseguia entender que parte disso poderia me tornar um marido melhor ou fazê-la feliz. Mas se isso a fazia feliz, quem era eu para julgar? Entendo bem, se acordar com você te deixa tão feliz, então será feito. Francamente, eu não a acordei para deixá-la dormir mais, mas se ela quisesse acordar comigo, então ela foi mais do que bem-vinda. Daenerys sorriu ao subir em cima de mim, apoiando o seio nu em meu peito nu. Eu nunca entendi por que as meninas gostavam de ursinhos de pelúcia até que eu consegui o meu. Hahaha, esse deve ser o nome menos sexy pelo qual eu poderia ser chamada. Eu ri, afinal, não havia nada de sexy em um bichinho de pelúcia. O meu é feito sob medida, Daenerys sussurrou em meu ouvido, veio com algumas peças extras. Eu não posso acreditar que você era tímido há alguns meses. Francamente, você me enganou, eu ri enquanto a beijava. Bem, a culpa é sua, meu rei. Você me fez uma rainha, e uma rainha não pode ser tímida. Daenerys me beijou enquanto arrastava a mão pelo meu peito até minha masculinidade. Uma rainha sabe o que quer e recebe-lo. Então reivindique sua recompensa, minha rainha. Reivindique este urso como seu mais uma vez, eu a beijei. Nossos homens poderiam esperar algumas horas por nós. Quem era eu para negar a conquista de um dragão? Eu era apenas um mero urso montando um dragão. Capítulo 35.
Meus homens haviam chegado, mas por motivos que eles não precisavam saber e que eu não queria compartilhar, eles tiveram que esperar horas na costa. Mas depois de minhas travessuras com minha esposa, desci para cumprimentar meus homens, Daenerys ao lado. Então está aí a nossa frota? Daenerys perguntou com a cabeça erguida e cheia de ar majestoso. Ela era tão diferente das outras e ainda assim tão calorosa comigo. É minha rainha, sorri enquanto a puxei para perto de mim pela cintura. Você gostou? Daenerys riu enquanto balançava a cabeça. Sim, mas acho que gosto mais do homem liderando. Que homem de sorte deve ser amado por uma rainha. Eu sorri, dando-lhe um beijo rápido e doce nos lábios. Ele tem muita sorte, de fato, brincou Daenerys. Francamente, ela às vezes me fazia esquecer em que mundo eu estava. Era difícil não me perder naqueles olhos roxos e mistificadores. Bem, embora eu adorasse beijar você o dia todo, minha rainha, temos alguns assuntos para resolver. Eu a beijei uma última vez e acrescentei. Vamos? Infelizmente você está certo, vamos, Daenerys assentiu. Aproximamo-nos dos navios, quando fomos recebidos por um dos senhores, que se curvou para nós, o que por si só era estranho. Eu ainda não tinha me declarado o rei dos 7 reinos. Suas majestades, o senhor curvou-se, vendo meu olhar de confusão, o senhor elaborou. Vocês se casaram com um Targaryen, podemos ser burros, mas não somos tão burros assim. Eu não sabia se deveria ficar surpreso ou algo mais, mas ele estava certo mesmo assim. Decidi encerrar essa roda antes do meu casamento. Minha linda esposa só torna minha conquista ainda mais importante, pois os inimigos dela são meus. Com isso, o senhor voltou-se para Daenerys, minha rainha. Primeiro nos curvamos aos dragões e mais recentemente aos ursos. Estamos honrados em servir a vocês dois. O senhor curvou-se mais uma vez. Daenerys sorriu satisfeita com suas palavras. Muito bem, dei um passo à frente enquanto perguntava, como está o sul? A última coisa que ouvimos antes de partir foi que Robert Baratheon quebrou seu noivado com Sansa Stark e que Lord Stark foi nomeado o novo braço do rei e estava indo para o sul com ele, respondeu o senhor, o que me deu uma ideia aproximada do cronograma sábio onde estávamos. Daenerys mexeu-se desconfortavelmente com a menção de Sansa, o que me lembrou, eu ainda não tinha conversado com ela sobre isso, mas nunca soube que eu estava noivo. Muito bem, certifique-se de que todos os homens estejam bem descansados. Amanhã começamos, ordenei-lhe, enquanto levava suavemente a mão de minha esposa para uma área mais privada. Quando ficamos sozinhos, suspirei e disse, pergunte o que quiser. Daenerys me olhou com atenção antes de perguntar, com uma pitada de preocupação na voz. Você a ama? Céus, não. Ela é uma garota doce e inocente, mas eu não a amo. Tudo que sinto por ela é algum tipo de amor fraternal, se é que você precisa dar um nome a isso. Respondi, e por causa de esse vínculo fraterno que só eu formo com ela é que quero protegê-la. Daenerys relaxou com uma pitada de felicidade com a minha resposta ao perguntar. Mas ela te ama? Acho que sim. Ou pelo menos está apaixonada pela ideia do cavaleiro de armadura brilhante que projetei. Encolhi os ombros de brincadeira. Ela pode me odiar, pelo que sei, quando souber que me casarei com você. Bom, deixe ela, só eu posso montar esse ursinho de pelúcia. E se devo ser odiada por isso, que assim seja, Daenerys riu, enquanto me dava um beijo apaixonado. Você não me ouve reclamando, sorri, retribuindo o beijo. Depois de cumprimentar meus homens na costa, fui até Illyrio para me certificar de que tudo o que lhe pedia estava em ordem, armas, comida, remédios e guias para nos ajudar a entender e encontrar o caminho nesta terra. Mestre, está tudo em ordem? Eu perguntei, entrando em seu escritório. Encontrei tudo que você pediu, desde comida e mapas até guias e armas. Illyrio assentiu, dando uma lista detalhada, incluindo os preços de cada coisa. Bom, tudo parece estar em ordem, eu disse enquanto verificava cada item da lista. Vou receber o pagamento em breve. Muito bem, mais alguma coisa, majestade? Illyrio perguntou. Nada por enquanto é tudo. A hora de conquistar Essos finalmente chegou, eu tinha os homens, os recursos e uma ideia geral de como proceder. Que a porra do jogo finalmente comece. Depois de deixar meus homens descansarem, os Imaculados trabalhando para Illyrio para garantir que as coisas que comprei chegassem às suas mãos, decidi dormir cedo. Esta pode ser a última boa noite de sono que eu provavelmente teria em um bom tempo. Suponho que de certa forma foi minha lua de mel com Daenerys, porque depois de hoje as coisas começariam a tremer, uma guerra como eu nunca vi ou experimentei antes começaria. Mas por hoje eu iria aproveitar meu último dia livre com minha esposa, e pensando nisso entrei no quarto que é nosso quarto desde que nos casamos. Eu estava esperando por você. Daenerys sorriu ao se aproximar de mim, colocando os braços em volta do meu pescoço e as pernas em volta da minha cintura enquanto me beijava. Amanhã nosso destino nos espera, meu rei. Sim, é verdade, minha rainha. Eu ri, enquanto a beijava de volta. Eu queria falar com você sobre uma coisa, disse Daenerys com um tom um tanto sério, como se tivesse feito algo errado. Isso nunca acaba bem, mas continue. Olhei para ela com curiosidade. Não acho que houvesse algo além de tentar me matar que me deixasse com raiva dela. É sobre seu pai, disse Daenerys. Bem, talvez eu tenha sido muito precipitado em dizer que ela não pode me deixar com raiva, mas eu não estava com raiva dela. Estava com raiva do homem prestes a morrer que ignorou minha ameaça. Peguei minha espada e comecei a sair. Já volto, tenho um urso velho para matar. Espere, me escute primeiro. Daenerys disse, com olhos que diziam que se o que tenho a dizer não te convence, você está livre para matá-lo. Muito bem, suspirei, empurrando a enorme necessidade de bater o crânio do meu pai no chão. Eu sei o que ele fez, ele me contou. Como ele abandonou você e deixou você com uma casa destruída, disse Daenerys enquanto agarrava minhas mãos. Eu sei os pecados que ele cometeu tentando agradar aquela mulher vil, em vez de pensando na família dele, eu sei de tudo isso. Então você sabe por que eu quero matá-lo, perguntei, curioso para saber aonde ela queria chegar com isso. Deixe-o pagar por seus pecados com sangue, deixe-o pagar o que nos deve lutando por nós, disse Daenerys com um tom frio, ele ofendeu você, deixe-o pagar com aço tudo o que fez, para que sua vida miserável seja para algo em nosso nome.
Francamente, fiquei incrivelmente excitado e um tanto intrigado, não esperava que ela oferecesse tal acordo. Então, em outras palavras, deixamos ele servir, então se ele morrer é nos ajudando, eu disse resumindo o que ela disse. Daenerys sorriu sim, ele pagará pelo seu sofrimento com sangue ou com fogo, mas ele pagará. Tudo bem, não vejo nada de errado nisso, balancei a cabeça enquanto a pegava com uma mão. Agora, que tal tornarmos esta noite memorável? Não fazemos isso todas as noites? Daenerys riu. É tão ruim que eu queira que todas as noites sejam memoráveis? Eu sorri. Capítulo 36. Na manhã seguinte, acordei cedo com o sol nascente, e minha primeira coisa na minha lista de tarefas era começar a coordenar a logística do que faríamos quando estivéssemos fora de Pentos. Eu já havia encomendado meus corvos antes de se espalharem e olharem por toda Essos. Sua missão era simples, encontrar o maior número possível de tribos Dothrakis. Quanto maior o Calazar, melhor. Assim que localizassem alguns, eles teriam que voltar para mim e me dar sua localização geral. Dessa maneira, eu os encontraria, o que me daria o elemento surpresa e tempo para planejar como subjugá-los. Até agora eu tinha a localização de 3 pequenos Calazars, cada um com cerca de 1.000 a 3.000 cavaleiros ou guerreiros capazes. Embora eu quisesse saber onde estavam os maiores Calazar e absorvê-los, eu teria como alvo os pequenos Calazars primeiro, porque embora meu plano de usar seus cavalos pudesse funcionar, também poderia sair pela culatra terrivelmente, se o terrível cenário em que eles, por algum motivo, acreditassem eu estava usando algum tipo de feitiçaria negra, as coisas iriam mal, especialmente se eu estivesse em menor número, eu era um super soldado, não um deus, seria estúpido atacar Caos como Drogo. Início, ele me destruiria em grande número. É por isso que eu queria atingir os Calazars menores, porque se meu plano desse errado, eu teria mão de obra suficiente para subjugá-los. Hoje é o dia, Daenerys sorriu, tirando-me do meu longo devaneio, ficando bem ao meu lado. Sim, balancei a cabeça enquanto caminhava para a costa com minha esposa e alguns de nossos homens nos protegendo. Meus homens descansaram e estavam prontos para marchar, e Lírio lhes forneceu todos os itens que eu havia encomendado para esta campanha específica. Estamos prontos, meu rei, anunciou o comandante dos meus homens. Bom, reconheci quando começamos a sair de Pentos. Depois de nos certificarmos de que tudo estava pronto, saímos de Pentos, seguindo as instruções que um dos meus Ravens me deu para o menor Calazar que eles encontraram até agora. Este seria o alvo perfeito para testar e ver se eu poderia fazer como fiz com o Ironborn e fazê-los acreditar que eu era algum tipo de escolhido. Se isso não funcionasse, eu teria que recorrer ao plano B ou matar o Shao e reivindicar o Calazar, o que eu não tinha certeza se funcionaria, considerando que não havia nada nos livros que li sobre eles que dissesse ou mesmo sugerisse que os estrangeiros poderiam ser nomeados Shao de um Calazar. E se B não funcionasse, eu teria que descer até C e matar todos no Calazar. Levaríamos cerca de 4 dias antes mesmo de chegarmos perto do pequeno Calazar se não parássemos. E embora eu estivesse ansioso para ver se poderia usar os Dothraki para minha conquista, não faria meus homens sofrerem. Para isso, para que descansássemos depois de 1 ou 2 dias, eu sabia que poderia ganhar com o que meus corvos descobriram. Eles tinham cerca de 1.000 soldados ou cavaleiros capazes. 3 dias depois? O terreno era lindo, mas imperdoável, ao mesmo tempo majestoso e aterrorizante. As planícies eram cobertas por grama dourada, com animais vagando livremente, tanto predadores quanto presas. Até agora já se passaram 3 dias desde que saímos de Pentos, e até agora não encontramos nenhum tipo de problema em nosso caminho, além do sol escaldante e do clima rigoroso. Mas todo o nosso esforço estava prestes a valer a pena, porque finalmente estamos perto do Calazar que eu tinha como alvo. Meus corvos me informaram que o Calazar havia montado um acampamento a alguns quilômetros de distância de nós, o que significava que era hora de nos prepararmos para o que estava por vir. A primeira coisa que fiz foi instruir alguns dos meus homens a montar acampamento e proteger Daenerys caso as coisas dessem errado. Não que fossem, mas é sempre bom ter um plano reserva para o caso. Enquanto eles faziam isso, eu discuti com meu general e tenente na tenda de guerra como proceder. Queria a opinião deles, porque quem sabe eles poderiam ter uma boa ideia. Um dos meus tenentes teve a ideia de simplesmente ir falar com eles basicamente com o que chamo de bandeira branca, mas os Dothraki não tinham a cultura da bandeira branca, o que significava que abordá-los com intenções não hostis não seria apenas estúpido e suicida se eu fosse ir sozinho, mas também terminaria comigo lutando sozinho contra a horda, o que não me atraiu nem um pouco. Pelo que li, eles até atacaram outros Calazar sem qualquer piedade. Então se eles fizeram isso com seu próprio povo, que compartilhavam cultura e sangue, seria bastante seguro assumir que eles tentariam me destruir assim que percebessem minha presença. Meu general teve a grande ideia de apenas mostrar-lhes minha força como fiz com eles, mas eu queria reduzir ao mínimo as baixas, então descartei essa ideia por enquanto. Mas no final, independentemente de como eu ainda tinha que abordá-los de alguma forma, para que qualquer um dos meus planos funcionasse, eu precisava estar relativamente perto de seus cavalos para que meu poder funcionasse. Também não ajudou que nenhum dos meus homens soubesse dos meus poderes, algo que eu fingi manter nas sombras até ter o trono de ferro, ou pelo menos todos os Essos estão em minhas mãos. Então com eles fazendo sugestões sem ter conhecimento útil sobre como eu poderia abordar a situação, tecnicamente tornou nossa discussão praticamente inútil. Depois de algumas horas discutindo principalmente sobre ideias inúteis, enquanto o acampamento estava sendo montado, eu finalmente decidi o que fazer. Embora não fosse o que eu queria originalmente, eu teria que enfrentá-los de frente, e assim que estivesse ao alcance do ataque, eu me concentraria em recrutar o cavalo deles para minha causa. Esse plano, claro, significava que eu teria que matar alguns deles, mas não havia outro jeito, pelo menos que eu tivesse conhecimento. Bem, é por hoje, amanhã marcharemos, eu disse ao sair da tenda, para ver o que minha esposa estava fazendo. Entrei na minha tenda e encontrei Daenerys tendo uma conversa unilateral com os corvos que gostavam de chocar os ovos. Vocês sabem que estes não são ovos de Raven? Daenerys riu.
Como você OSA? Eles serão mais corvos do que você sempre será. CAW? Raven grasnou com raiva, sentindo-se insultado. CAW ela tem sorte por se casar com o Corbringer, ou então ela pode obter o combo CAW outro corvo adicionado. Hahaha, eu ri vendo a interação. O que tornou isso ainda mais engraçado foi que Daenerys não entendeu porra nenhuma do que eles estavam dizendo. O que tornou isso uma piada que só eu entenderia. O que é tão engraçado? Daenerys perguntou com uma expressão divertida. Bem, por um lado, o corvo chocando os ovos está zombando de você e embora, é claro, você não tem ideia, mas graças aos meus poderes, posso entendê-los, nada. Eu disse, não conseguindo conter minha risada completamente. Fui eu conversando com os Ravens, não foi? Daenerys fez beicinho adoravelmente. Faz parte disso, eu balancei a cabeça, beijando-a. Então, alguma atualização, meu rei? Daenerys perguntou. Bem, se você deseja conhecer minha rainha, comecei a explicar detalhadamente o que faríamos amanhã, aos poucos, cada detalhe, antes de ambos adormecermos. Acordei na manhã seguinte mais cedo do que o normal, deveria me preparar para a próxima luta, meus batedores, também conhecidos como corvos. Me disseram que o Calazar sabia de nossa presença, então tive que me preparar. Rápido, eu não estava nervoso, pelo menos não muito, já havia travado batalhas piores até agora, mas por algum motivo ter alguém para quem voltar, alguém por quem acho que posso acabar me apaixonando como um idiota se não o fizer. Já fez meu coração bater de dúvidas, talvez seja por isso que Cersei disse que o amor era uma fraqueza. Beijei Daenerys com um beijo longo e apaixonado antes de partir com meus homens. Esta foi minha primeira batalha pelo Trono de Ferro. Não demoramos muito para encontrar o Calazar. Eles estavam a alguns quilômetros de distância, mas eu podia ver o Calazar se aproximando cada vez mais, seus gritos de batalha trovejando nas planícies vazias. Bem, lembrem-se das minhas palavras, homens. Eu gritei enquanto atacava ouvindo meu homem gritar, as palavras ancestrais de minha casa. Aqui estamos nós. Capítulo 37. A batalha começou logo após meu grito de guerra, comigo galopando rapidamente através das linhas inimigas, derrubando tantos Dothraki quanto pude antes que eles pudessem reagir, usando meu escudo para bloquear as flechas que vinham em minha direção. Isso foi difícil porque eu tive que me concentrar em duas coisas, uma lutar, que agora era fácil, e duas fazer uma conexão com os cavalos ao meu redor, e conectar-me com os animais enquanto fazia outra coisa era difícil. A parte difícil foi que eu tive que me concentrar e tive que fazer isso, não foi fácil exaltar enquanto eu cortava as linhas Dothraki, mas eu tinha que fazer uma conexão com seus cavalos, e um por um comecei a conseguir fazê-lo, apenas para descobrir algo perturbador em meu plano, algo que não havia considerado antes. E para ser honesto, eu deveria ter feito isso, porque até agora todos os animais com os quais me relacionei, eu tinha feito isso em um ambiente controlado. Nunca tentei controlar um animal em estado de pânico durante a batalha, e enquanto esses cavalos estavam de fato ouvindo minha voz, eles estavam em um estado em que não conseguiam entender meus comandos, e no momento em que meus comandos conseguissem alcançá-los, já seria tarde demais. Então, no final, não havia outra escolha, eu teria que matar o Shao e forçar os guerreiros restantes no Calazar à submissão. Localizar o Shao foi mais fácil do que eu pensava e esperava, pois na cultura deles, o Shao procura o líder, neste caso eu, e tenta matá-lo para provar sua superioridade e força aos outros, ele faria exatamente a mesma coisa com outros caos. E como uma conta devida, ele apareceu, o Shao, deste pequeno Calazar, cavalgando valentemente em minha direção no calor da batalha. Não querendo deixar o pobre Shao esperar, corri para atacá-lo, enquanto cortava vários cavaleiros enquanto eles se aproximavam, até que estávamos a poucos metros de distância, e como um trovão nossas espadas se chocaram. Ele tentou me cortar, mas eu sorri enquanto saltava no ar decapitando seu cavalo com um único golpe. Submeta-se ou morra, eu disse em Dothraki. Cavalgamos para a batalha, morremos nela. O Shao cuspiu enquanto corria em minha direção com sua lâmina curva. Com um suspiro, bloqueei seu primeiro golpe com meu escudo, e desviei do segundo dando um passo para o lado. Continuei me esquivando pois sentia muito bem como a batalha terminaria, pude ver claro como o dia. Ele ia morrer. Era hora de acabar com essa luta. Quando Shao baixou sua lâmina curva, dei um passo à frente, golpeando seu braço com meu escudo com força suficiente para quebrar seu braço. Antes que ele pudesse recuperar a compostura, dei outro passo à frente cortando a sua cabeça. Quando sua cabeça caiu no chão com um baque forte, quicando como uma pedra, os gritos de raiva dos cavaleiros de sangue Shao sacudiram o chão. Eles estavam prontos para morrer, pois era seu dever como irmãos de sangue do Shao tente vingá-lo. Os dois guardas de sangue, ou irmãos de sangue, correram em minha direção, balançando suas lâminas descontroladamente. Eu simplesmente decidi me esquivar do primeiro conjunto de ataques, antes de desferir um corte em seu estômago com um único golpe. O corte foi profundo o suficiente para fazer com que parte de seus órgãos se espalhasse, cobrindo a grama com a cor vermelha escarlate da guerra. Envie ou morra! Gritei em Dothraki com toda a força. O Calazar parou por um momento. O anteriormente violento Calazar ficou quieto por um segundo antes de largar suas lâminas. Eles podem ser selvagens, mas podem reconhecer a derrota total e absoluta. Com o calor da batalha finalmente morrendo e os cavalos se acalmando, eu seria capaz de finalmente tentar meu plano original. Esperei por um segundo enquanto me certificava de me conectar com todos os cavalos ao redor. Junte-se a mim, e eu me juntarei a todos os Calazar sob mim. O garanhão que montará o mundo. Mentalmente, eu só conseguia enviar comandos realmente básicos, como comandos de uma palavra, algo que aprendi há muito tempo, mas para minha sorte, tudo que eu precisava era de uma palavra. Ajoelhar. Os cavalos um por um começaram a se ajoelhar fazendo o melhor que podiam, murmúrios podiam ser ouvidos entre os guerreiros Dothraki. Quem quer se juntar ao meu rebanho?
para que possamos cavalgar o mundo juntos. Gritei em Dothraki mais uma vez, e logo os Dothraki seguiram o exemplo de seus cavalos, enquanto cantavam em aprovação. Eu havia perdido alguns homens e alguns Dothraki ao longo do caminho, mas confirmei que era possível absorver esses guerreiros em minhas fileiras. Após a batalha organizei uma reunião com o general Dothraki. Quanto maior o Calazar, mais generais o Shao tem. Este Calazar só tinha um, mas uma era tudo que eu precisava, afinal eu tinha algumas perguntas para fazer a eles sobre a cultura deles. Principalmente se eles tivessem algum feriado onde se reunissem em sua cidade. Se eu tivesse todos os caos em um só lugar, sem guerra e sangue, eu seria capaz de me conectar aos seus cavalos e possivelmente absorver todas as suas forças. Infelizmente o general disse que não há feriados e que nunca houve todos os Calazars na cidade, mas que a cidade está pronta caso isso aconteça. Ele compartilhou informações valiosas que os livros sobre eles não tinham, além do óbvio que os Dothraki seguem os fortes. Mas para ser considerado forte você precisa matar o Shao que governa o Calazar. Só então o Calazar aceitaria você. Algo que eu já sabia, mas então ele começou a compartilhar coisas que eu não sabia, que embora eles não se importassem com qual raça era seu líder, desde que ele fosse forte, eles se importavam com o fato de seu Shao representar sua cultura até certo ponto. Por exemplo, eles pensaram por causa da minha armadura e cavalos que eu iria vendê-los como escravos caso eu vencesse. Ele disse que se eu tivesse pelo menos pintado meus cavalos eles teriam se rendido depois que o Shao deles morresse sem esperar pelo meu grito. Mas porque não demonstrei nenhuma inclinação para a cultura ou a maneira como eles apenas presumem que eu estava lá para caçá-los ou escravizá-los. Então com isso em mente, eu tinha uma coisa a fazer, pintar meus cavalos. Isso claro que era um ponto nulo agora que eu tinha cavaleiros Dothraki, o que representaria muito bem a cultura deles durante a luta. Vai e mantenha os Dothraki na linha, nada de matar ou estuprar, ordenei em Dothraki enquanto saía para ver os feridos. Sim, Shao Ronard, o general saiu sem questionar minha autoridade, ou mesmo hesitar, ele não pareceu se importar que eu tenha matado centenas deles hoje. Perdemos 200 homens, enquanto os Dothraki perderam quase 350, a batalha foi rápida e veloz, mas no final teve grandes perdas. E ainda assim ele não era nada além de obediente, a cultura deles é tão confusa, mas benéfica para mim. Afastando os pensamentos da cabeça, ao entrar na área médica, meus olhos foram imediatamente atraídos para meu pai deitado na cama, com um corte profundo no peito. Não pude deixar de rir secamente porque como Daenerys disse que estava pagando sua traição com sangue, ele cavalgou comigo para a batalha sem que eu soubesse, e quase morreu. Ignorando-o por um segundo, comecei a ver quantos homens tínhamos no campo médico e a olho nu, pude contar cerca de 200 homens, contando os Dothraki recentemente adicionados. Precisaremos de uma semana até que a maioria destes homens possa voltar a mover-se, disse um dos médicos que contratei em Pentos. Muito bem, balancei a cabeça, vou te dar 10 dias, mas se precisar de mais me avise. Agora era hora de ver como minha esposa estava e depois tomar um banho demorado. Você se machucou? Daenerys perguntou ao entrar na área médica com um olhar preocupado. Não, eu estava apenas verificando aqueles que tinham respondido desarmando a situação. Estou feliz, Daenerys correu em minha direção, me dando um abraço apertado assim que ficou perto de mim. Pensei por um momento que você me deixaria. Eu não posso ser morto. Você tem um marido impossível de matar, eu acalmei sua mente preocupada. Mais tarde naquela noite, depois de tomar um longo banho com Daenerys e brincar um pouco com ela, cochilei no reino do sono. É claro que eu tinha trabalhado bastante hoje com a batalha e o sexo, então precisava descansar, mas assim que fechei os olhos, foi se eu os abrisse dentro do pesadelo que tive há algum tempo atrás, neve por toda parte, cobrindo cada centímetro da área, a nevasca congelando o meu núcleo. Isso é estranho, da última vez não senti tanto frio, murmurei enquanto tentava ver o que essa visão queria me mostrar. Você disse que não pode ser morto, se importa em provar isso? Uma voz mais fria que o próprio inverno e tão implacável quanto o inferno disse atrás de mim, causando um arrepio involuntário na minha espinha enquanto eu girava como um gato assustado. Desta vez o homem não estava montando no dragão e estava mais perto de mim montado em um cavalo. Ele ainda estava sorrindo, me provocando, eu queria ver quem ele era. Mas a nevasca uivante tornou impossível ver qualquer outra coisa além do enorme dragão atrás dele. Eu mal posso esperar para extinguir a vida de você. Capítulo 38. Essa visão estava errada, o que estava acontecendo? Talvez eu devesse simplesmente ignorar isso até que meu corpo decida acordar por enquanto. Mas minha linha de pensamento foi interrompida porque a figura borrada e sorridente começou a se aproximar de mim, sem saber realmente se conseguiria lutar contra uma visão. Corri até a casa que está sempre aqui em minhas visões enquanto aproveitava para ver se conseguia reconhecer o novo caminhante branco. Mas não importa o quanto a atrocidade dos mortos-vivos se aproxime de mim, não consigo ver nada além de sua silhueta e sorriso se movendo lentamente em minha direção. Uma vez dentro de casa tentei puxar minha espada, me preparando para lutar caso a besta morta-viva entrasse na casa, pois isso poderia ser um sonho, mas eu estava não vou cair nem mesmo no reino do sonho sem lutar. Mas antes mesmo que eu possa agarrar minha lâmina, uma criatura de pesadelo está se levantando e me impede de segurar meus braços com força com um laço de sombras. Eu tenho um vislumbre da criatura que parecia ser feita inteiramente de sombras com uma coleção bizarra de garras afiadas e dentes. A criatura pressionou uma de suas mãos sombrias com garras em meu ombro, perfurando minha pele até os ossos. Te peguei, uma voz trovejou dentro do meu crânio, parecendo vir de todos os lugares ao meu redor, a voz sendo exatamente a mesma que ouvi alguns segundos atrás. Tento correr, mas me mantive firme no lugar pela sombra.
Campeão da luz, o demônio das sombras riu divertido. Oh, que diversão teremos, olhando para trás. Posso ver que a criatura da sombra se curva pesadamente, pelo que posso ver. Deve ter pelo menos o dobro da minha altura, e com força suficiente para me segurar. Também tive que considerar que isso era um sonho, e que talvez eu não tivesse meus poderes aqui. Eventualmente sinto o hálito do demônio em meu pescoço, enquanto sua outra mão serpenteia pelas minhas costas, tirando sangue, enquanto ele empurra com a garra no meu ombro todo o meu corpo para baixo. Lenta, mas seguramente me encontro sendo empurrado cada vez mais para perto do chão, cansado dessa conquista de dominação unilateral. Caio rapidamente no chão tirando sua garra do meu ombro, enquanto rolei para fora de seu alcance. Você pode vencer meu campeão? Eu me pergunto. Quem vai ganhar, luz ou escuridão? Bem ou mal? Vida ou morte? O demônio das sombras riu divertido enquanto continuava a crescer em tamanho sem parar de engolir o mundo ao seu redor. Enquanto desaparecia no nada, posso esperar para te disparar. De novo e de novo, então não me desaponte. Medo sim. Esta foi a primeira vez que senti medo desde que cheguei aqui, já faz muito tempo que não tive essa sensação arrepiante percorrendo meu corpo. A última vez que senti isso foi quando estava morrendo. Nesta vida nunca tive um desafio real. Eu sabia que poderia vencer qualquer um que tentasse me matar, afinal. Ganhei poderes quando reencarnei. Mas essa coisa me fez sentir impotente. Essa coisa me fez sentir humana mais uma vez. Acordei com silêncio e calor. Gemendo, pisquei para afastar a névoa persistente do sono enquanto me sentava grogue na cama, esticando meu corpo dolorido. Minha barraca está aberta, revelando um dia ensolarado. Meio-dia, pelo que parece. Uma olhada ao redor revela que realmente estou de volta ao meu quarto que de alguma forma foi convertido em algo parecido com a área médica do meu acampamento. Tirando as cobertas vejo que estava seminu em minha cama com meu ombro e torso cobertos de bandagens. Uma compreensão me atinge. O demônio conseguiu me machucar através das visões. Não havia outra explicação. Eu podia sentir meu ombro um pouco dormente, assim como meu torso. Com um suspiro, levanto-me e encontro minhas roupas, cuidadosamente dobradas sobre uma mesinha de cabeceira que se eu tivesse que adivinhar era minha esposa. Não demoro muito para me arrumar, posso ouvir meus homens conversando, murmurando, provavelmente sobre mim, mas não posso dizer. Ando pelo acampamento enquanto meus homens me olham com descrença. O que quer que lhes tenha sido dito era sério, talvez alguns pensassem que eu iria morrer. Decidindo que realmente não me importo com o que eles estão pensando agora, continuo focando meus ouvidos em encontrar minha esposa. Corbringer, você está acordado. Nunca duvidamos de você. Um corvo voa em minha direção praticamente me atacando, dando o equivalente a um abraço para um corvo. Eu não vou cair tão fácil, amigo, eu ri acariciando o pequeno malandro enquanto perguntava. Onde está minha esposa? CAW? Ela está na área médica, discutindo com os médicos sobre sua situação. O corvo informou alegremente, enquanto voava sobre minha cabeça, sentando-se nela. Vou ficar aqui e manter você segura, juro. CAW? Para meu calvanor. Sorri com suas travessuras enquanto caminhava pela área médica, ignorando os corvos e todos. Por enquanto, tudo o que eu queria ver era minha esposa. Caminhei pelo meu acampamento até que as tendas médicas estivessem à minha vista. Não podemos salvá-lo. Sinto muito, minha rainha. Eu podia ouvir a voz do que presumi ser um dos médicos. Ele ainda está respirando. Você deve salvá-lo. Daenerys gritou com raiva. Ela estava desesperada. Seria misericórdia matá-lo. O que quer que tenha entrado em seu organismo é pior do que qualquer veneno conhecido pelos homens, acrescentou o médico quando entrei na tenda. Ainda bem que minha esposa impediu vocês, idiotas, de me matarem. Eu rosnei. Francamente, eu estava bravo. Eu poderia ter morrido se ela não os impedisse. Ronardo. Daenerys se virou rápido como um raio, correndo em minha direção enquanto chorava. Assim que chegou perto o suficiente, ela pulou no meu braço, pendurando-se firmemente em meu pescoço. Eu sabia que você voltaria. Ela dizia cada palavra seguida de um beijo. Pisco ao perceber. Há quanto tempo fiquei apagado? Quanto tempo eu fiquei fora? Quase 2 semanas, Daenerys sorriu, com lágrimas escorrendo pelos olhos. Os médicos continuaram dizendo desde o primeiro dia que seria uma misericórdia matar você, mas eu sabia que você voltaria. Você me prometeu que nunca morreria. Uma promessa que agora parece um verdadeiro desafio a cumprir, mas eu não estava pronto para desistir dessa promessa. Estou feliz. Alguém realmente acreditou que eu voltaria? Sorri enquanto olhava para o médico sem palavras. Não só eu, mas seus corvos também ficavam do lado de fora da tenda. Eles ficavam bravos toda vez que os médicos falavam sobre sua morte. Daenerys riu, eu juro. Às vezes sinto que eles me entendem, eles eram os únicos comigo no esse. Minha leal gangue de penas ou Raven Squad receberia algum milho extra mais tarde por sua lealdade. Você ficaria surpreso, o quanto eles entendem. Eu ri enquanto apontava para o corvo em minha cabeça que ela não havia notado. Cavuvo que estes humanos estão olhando. O corvo pediu virando a cabecinha em confusão. Dei de ombros ao sair da tenda com minha esposa, pensando seriamente em matar os médicos por quase me matarem. Capítulo 39. Já faz um dia que acordei quase morto, ferido na cama. Hoje eu estava na minha barraca conversando com minha esposa. Daenerys insistiu que eu tivesse que descansar mais 1 ou 2 dias antes de me mudar, então aqui estava eu terminando meu café da manhã em cama enquanto eu organizava meus pensamentos. Embora minha mente ainda esteja um pouco confusa depois do que parecia ser uma semana de pesadelos intermináveis, sou forte o suficiente para começar a planejar. O demônio das sombras mencionou um campeão das trevas, e considerando o que eu tinha visto em minhas visões, esse campeão era o Rei da Noite atacando as pessoas além da muralha ao norte.
Se esse demônio realmente escolher aquela coisa como seu campeão, não há dúvida de que não será fácil derrotá-lo agora. Isso, claro, teve algo a ver com a minha reencarnação. Duvido que seja coincidência, mas a questão é que ganhei, não vou ganhar isso como pensei que ganharia. Quem sabe o que um demônio com esse tipo de poder poderia dar ao Rei da Noite? Talvez poderes suficientes para se igualar a mim. Mas o Rei da Noite parecia bem diferente, como uma nova pessoa, então talvez o campeão das trevas fosse outra pessoa. Quem sabe, mas quem quer que fosse, certamente me traria problemas. Mas não importa o que aconteça, eu prevalecerei, superarei isso e mostrarei àquela sombra que não me curvarei. Não importa o quão aterrorizante ela possa ser. Não importa o que eu decida fazer, esperar nesta tenda nas planícies de Essos não está me deixando mais perto de derrotar meu único e verdadeiro inimigo, o ainda desconhecido campeão das trevas. Tudo o que eu sabia era que ele tinha uma ligação com os caminhantes brancos e que em algum momento ele estaria lá para lutar comigo, mas de qualquer forma, pensar nisso não vai resolver a situação, então é hora de esticar as pernas e me aventurar em frente. Ficar com medo não é motivo para parar de seguir em frente. O medo é algo que todos os humanos devem superar, e agora é a minha vez de superar isso. Respirando fundo, decido ir até a tenda de guerra onde minha esposa estava no momento, discutindo com os generais do meu exército sobre estratégias e logística. Com um sorriso me sento em frente a ela com um sorriso provocador, ganhando um leve sorriso dela enquanto nós dois dispensamos todos na sala. Bom dia, minha rainha, sorri. Vê-la assumindo o comando foi meio sexy, então decidi dar-lhe um beijo por ser tão diligente. Como você está se sentindo, Ronard? Daenerys perguntou depois de um momento. Ela então estendeu a mão, colocando a mão na minha testa. HM, pelo menos sem febre. Assim está melhor. Você realmente me deixou preocupado antes, você sabe. Eu ri enquanto pedia desculpas. Ontem à noite ela disse que se eu morresse, ela me traria de volta só para me repreender até a morte, que eu tenho que cumprir minhas promessas, principalmente se elas foram feitas com um dragão. Daenerys sorriu com isso, enquanto se sentava no meu colo. Bom, estou muito feliz. Mas se você começar a se sentir mal ou sentir dor, não hesite em vir até mim. Eu preciso de você. Nós precisamos de você. Ela acrescentou a última parte tocando sua barriga. Eu sorri para ela, obrigado. Processando informações, analisando dados. Ela está grávida, tem certeza? Eu perguntei com descrença. Não totalmente, mas já faz uma semana que estou atrasada para tomar sangue. Daenerys sorriu. Pode ser o estresse, mas também pode ser porque estou com uma criança. Uma criança nada surpreendente considerando quanto dividimos a cama. Eu não sabia exatamente como reagir, se deveria ficar feliz, triste, assustado. Com toda a franqueza, tudo isso me fez sentir mais determinado a mudar para melhor neste mundo. Nenhum filho meu herdaria uma terra cheia de pessoas ruins e residentes malvados. Talvez eu estivesse animado. Se for, então estou mais do que feliz, sorri, tocando sua barriga lisa com cuidado, mas se você não estiver com um filho, podemos sempre continuar tentando ter um. Com certeza gosto do processo, meu sorriso para isso se tornou travesso. É um prazer, Daenerys ronronou concordando, inclinando-se para um beijo apaixonado. Enquanto esperamos pela confirmação, podemos chegar lá. O que o médico disse é seguro durante a maior parte da gravidez. Eu ri, ela havia investigado para ver se poderíamos foder durante a gravidez. Dragões não têm sangue frio, pelo menos o meu não. Você acha que a gravidez vai me impedir de montar no meu urso? Eu sou um dragão, subo no céu, nada vai me impedir, Daenerys riu. Além disso, preciso do meu lindo ursinho de pelúcia. Esse é um elogio com o qual posso conviver. Quem sou eu, se não um urso nas garras de um dragão? Tudo o que posso fazer é agradar você, acrescentei, pegando um punhado na bunda dela com a mão. Vamos para a nossa tenda, meu rei, Daenerys sorriu, os olhos cheios de luxúria carnal. Aproveito os próximos dias para descansar e ocasionalmente fodo com minha esposa. A cada dia me sinto melhor, e minha força está lentamente voltando para mim. Não que eu me sentisse fraco, mas comparando com meu estado de desempenho máximo, me senti muito maltratado. No final, tudo o que eu precisava eram 5 dias de descanso e estava pronto para ir, me sentindo incrível. Após minha recuperação, movi todas as minhas tropas para começar a retirar do acampamento. Depois de algumas horas, estávamos prontos para começar a avançar novamente. Depois de tudo o que aconteceu aqui, eu estava do lado de fora do nosso acampamento, pronto para continuar com meus planos. Demora alguns minutos para que meus homens possam confirmar que estão prontos para partir e mais uma vez, nos encontramos na estrada. Depois de mais ou menos 8 horas de viagem, posso ver evidências de que um bando de cavalos estava por perto. A grama parece ter sido esmagada. Meu Dothraki confirmou que alguém estava aqui, embora o quando fosse incerto. Sabíamos que alguém havia cruzado o caminho que estávamos cruzando. Decidindo ver aonde esse caminho me levaria, continuo seguindo as trilhas, talvez algum Dothraki tenha passado por aqui, ou segundo os filhos, talvez algum comerciante. Independente de quem, eu estava curioso para saber se por acaso era um Dothraki, seria um benefício para mim. Mas eu não era um idiota, embora a curiosidade estivesse me guiando, eu não iria deixar isso me transformar em um idiota sem cérebro. O caminho mais seguro e lógico para garantir que eu não caísse em meu próprio túmulo era enviar meus Ravens para explorar para mim. CAW, não vamos desapontar você. Corvos em formação. CAW, com aquele esquadrão Raven voou no horizonte para ver o que estava à nossa frente. Essas criaturinhas realmente facilitaram muito a minha vida. Sem elas as coisas certamente seriam um pesadelo para mim. Com meus corvos trabalhando, decidi avançar devagar, tomando cuidado para não avançar muito caso eles voltassem com mais notícias, para evitar ser forçado a lutar se não estivesse preparado. Seja honesto comigo, você pode falar com aqueles Ravens?
Daenerys perguntou com perplexidade em seus olhos roxos enquanto se aproximava de mim. De certa forma, meias verdades não eram mentiras, pelo menos era nisso que eu queria acreditar. Quanto menos ela soubesse dos meus poderes, mais segura ela estaria. Mas uma parte de mim queria contar a ela o que eu tinha a perder. Ela era minha esposa, ela deveria ser a única pessoa no mundo a saber tudo sobre mim, assim como eu deveria saber sobre ela. Isso não é nada enigmático, Daenerys brincou, e para ser justa, ela estava certa. Eu não respondi à pergunta dela, apenas contornei, como uma raposa se esquivando de uma bala. Suponho que devo uma resposta melhor, mas mais tarde, eu ia ao ver os Ravens voltando fazendo algumas formações chamativas enquanto desciam. Eles encontraram o que quer que tenha feito essas trilhas e pela quantidade de tempo que levaram. Seja lá o que for estava perto. CAW. Vá Raven Rangers, vá Raven Rangers CAW. Vá Raven Rangers CAW. Somos alguns Mighty Morphin Raven Rangers. Todos os Raven cantaram em uníssono enquanto desciam, a cada segundo fazendo poses ainda mais chamativas. É justo, Daenerys riu ao ver o corvo voando como balas em nossa direção, mas neste ponto, nada que não seja você me dizendo que pode falar com eles será suficiente como resposta, quero dizer, olhe para eles. Capítulo 40. Meus corvos me informaram que haviam encontrado uma tribo Dothraki no vale entre o sopé ventoso do leste e os vastos campos férteis do norte, a cerca de 16 quilômetros de nossa localização. Pelo que eles descrevem e pelo que pude perceber, era uma pequena tribo Dothraki montando acampamento, de talvez 800 ou 900 almas, incluindo os não combatentes. E pelo que li e descobri graças aos meus homens Dothraki recém-adquiridos, tribos pequenas geralmente não duram muito, especialmente se não aumentarem seu número na batalha. Geralmente porque pequenas tribos se formam depois que um grande Calazar se separa após a morte de seu Shao, eles ficam vulneráveis a Calazars maiores. E aparentemente foi isso que aconteceu com a tribo que eu absorvi. O Shao deles morreu e eles se dividiram em 5 pequenas tribos. Ele me contou antes que isso acontecesse há cerca de 4 meses. Ele também me disse que sua tribo era originalmente composta por cerca de 6.000 cavaleiros. Pelo que eu sabia, essa nova pequena tribo que meus corvos encontraram provavelmente fazia parte do mesmo Calazar, porque como meu Dothraki disse, não é comum que uma pequena tribo sobreviva por muito tempo, eles geralmente se expandem ou são absorvidos. Quais são as nossas ordens? Perguntou o novo conomeado dos meus cavaleiros Dothraki. Prepare-se para a batalha, vamos levar esses bastardos conosco, eu ri enquanto me preparava para a batalha iminente que se aproximava. Se eu pudesse chamar tal coisa de batalha, eram bem pequenos, isso não levaria muito tempo. E embora Daenerys ficasse feliz se eu ficasse para trás, eu não poderia. De acordo com a cultura Dothraki, tive que cavalgar com meus homens para a batalha. Um Shao deve sempre liderar o ataque ou pelo menos estar envolvido na batalha em qualquer dado caminho. O ponto final era que eu tinha que estar lá, para mostrar ao meu povo que estava pronto para morrer em batalha e digno de ser seguido. Mas como eu esperava, a luta foi um massacre, muitos diriam. Entrei na luta cortando cabeças como se estivesse cortando grama, foi bem unilateral. Por um lado, eles não nos esperavam, e nós os superamos completamente em número, até meus Ravens mataram alguns cavaleiros arrancando seus olhos enquanto gritavam, sangue para o Coorlan! Francamente, consumiu mais tempo para chegar até eles do que para derrotá-los e absorvê-los. A batalha durou cerca de 20 minutos, antes de eu subjugá-los completamente. Como na minha última batalha, eles se juntaram depois que eu matei seu Shao e seus cavaleiros de sangue. Dessa vez a assimilação deles foi surpreendentemente mais fácil. Eles viram que eu tinha alguns Dothraki me seguindo, e mesmo com suas informações limitadas sobre mim, eles formularam a resposta certa, que eu era um Shao recém-nomeado, um estrangeiro, mas mesmo assim um Shao. E embora desta vez eu não tivesse que fazer seus cavalos se ajoelharem para mostrar-lhes meu poder e fazê-los acreditar que eu era o escolhido deles, mesmo assim fiz isso, só para ter certeza, afinal, eu tinha que garantir e acender seus cavalos. Lealdade fanática e cega, se pensassem que eu era o garanhão que montaria ao mundo, provavelmente me seguiriam até o inferno e voltariam. Até agora, absorver Dothraki em minhas fileiras tem sido relativamente fácil. É claro, eu ainda não tinha encontrado uma grande tribo, o que tenho certeza que representaria um grande desafio. Tribos como o Calazar de Drogo, que tinha mais de 40.000 cavaleiros, por exemplo, eles me esmagariam em uma luta direta. Mas, a menos que eu fosse forçado, Drogo e seu Calazar seriam os últimos na minha lista de compras Dothraki. Hora de voltar, suspirei, vendo meus homens terminando de pegar todos os recursos que essa pequena tribo havia reunido, que claro, tudo que eles tinham era meu agora. Após a batalha, voltei direto para meu acampamento temporário, onde encontrei Daenerys me esperando exatamente onde a deixei, com a mesma expressão preocupada no rosto que ela tinha quando saí. Eu realmente não poderia culpá-la, para ser honesto. Desde o dia em que entrei naquele pseudo-coma, ela tem sido super protetora comigo, mesmo eu tendo dito várias vezes que estava tudo bem. Ela não acreditou em mim e me decepcionou. Suponho que tenha sido um tanto cicatrizante acordar com meu sangramento corpo naquela noite. Sua superproteção foi tão longe que hoje ela se recusou a me deixar ir e lutar, dizendo que eu ainda estava me recuperando. Mas depois de um tempo e de uma longa conversa onde eu garanti a ela que ficaria bem, e que essa batalha não passava de um dia no playground para os homens, ela cedeu. Você não deveria ter ido para a batalha depois do que aconteceu. Alguém tentou te matar. Daenerys suspirou de alívio ao ver estar de volta inteira, verificando cada centímetro do meu corpo em busca de ferimentos. Ela acreditava que alguém havia entrado em nossos aposentos naquela noite fatídica e tentou me matar, e que o assassino ainda estava em nossas fileiras, então ela não confiava em ninguém além de mim, e francamente eu não iria corrigir sua suposição. Não é como se eu pudesse explicar.
A ela que um ser metafísico com um poder incalculável quer tanto foder comigo que decidiu escolher um campeão que tentará foder comigo em seu nome com um exército interminável e crescente de cadáveres. Isso era algo que eu explicaria a ela mais tarde, não a parte do deus maligno, mas a parte da longa noite, mas por enquanto eu a manteria no escuro. Estou bem, eu já te disse muitas vezes, não vou morrer por você. Isso era verdade se eu ganhasse tudo isso, provavelmente sobreviveria a ela com o supercorpo e tudo. Eu ainda me preocupo, Daenerys fez beicinho adoravelmente, o que devo fazer se algo acontecer com você? Nada vai acontecer comigo, pelo menos não pelas mãos dos homens, suspirei, enquanto a guerra era como uma caixa de saque e tudo poderia acontecer. Eu tinha certeza de algo com todo o meu ser. Minha maior ameaça não estava aqui ou em Westeros, estava além da parede, espreitando nas sombras, ficando mais forte a cada segundo que passava. Daenerys olhou com curiosidade antes de suspirar, dando-me um beijo longo e apaixonado. Eu te amo, meu urso imprudente. Eu te amo, meu doce dragão. Eu ri percebendo um segundo depois o que tinha acabado de dizer. Os olhos de Daenerys se arregalaram de surpresa, essa surpresa lentamente se transformando em felicidade. HRMMM, as palavras que todo amigo quer ouvir, ele disse, YRSSS, algum saque esta noite ele vai conseguir. Deem-se ao redor dela. Mostre a ela o quão grandes são suas asas. Outro Raven acrescentou enquanto me mostrava como fazer. Eu não sabia como reagir, esses corvos estavam ficando cada vez mais estranhos a cada dia e, francamente, acho isso incrível e adorável. Você disse isso, Daenerys beijou de uma maneira bastante possessiva, como se me reivindicasse como seu. Uau, você teve muita coisa acontecendo com aquele beijo. Eu ri. É porque finalmente sei que você é meu. Daenerys riu, me beijando mais uma vez, seu coração e corpo pertencem a mim, meu urso, assim como meu corpo e coração pertencem a você. Oh, que destino terrível me espera, eu ri, beijando-a de volta enquanto lhe dava uma surra brincalhona em sua bunda. Depois de uma noite apaixonada com minha esposa, reservei um momento para reorganizar meus planos. Conquistar os Dothraki nesse ritmo levaria 1 ano, e quanto mais cedo eu estivesse sob minha proteção, melhor. Então eu teria que arriscar um pouco para ganhar muito. Apostar normalmente funciona assim. Quanto mais você aposta, mais você pode conseguir. Embora eu soubesse que não estava pronto para enfrentar Drogo e seu absurdamente grande Calazar, era mais do que óbvio que eu precisava começar a mirar empresas maiores. Havia alguns Calazars com mais de 10.000 cavaleiros. Se eu coletasse alguns, minha missão se tornaria consideravelmente mais fácil e, embora os números não estivessem a meu favor, eu ainda tinha uma chance. Tudo o que precisava fazer era ganhar batalha contra um grande Calazar e tudo correria bem. Então, com isso em mente, ordenei aos meus Ravens que voassem ao redor de Essos e localizassem o maior número possível de Calazars, com pelo menos mais de 3.000 cavaleiros. HMMMM. Dúvidas e medo dentro de você eu sinto. YRSSS. Parando seu caminho, o lado negro do milho está. Roda disse enquanto voava para dentro da minha tenda. Bem, surpreendentemente você está certo. Eu ri, acariciando o corvo que arrepiou suas penas em aprovação e deleite. Mas não se preocupe, amigo, eu vou superar isso. HRMMM e com você ficaremos. YRSSS. Roda acrescentou estufando seu peito emplumado com orgulho e sabedoria. Eu sei, haha. Eu ri. Na manhã seguinte acordei com uma gangue de Ravens pulando na cama ao meu redor e minha esposa. Eles estavam cantando alguma coisa. Encontramos alguns Calazars grandes. Nós merecemos alguns carinhos. Não se esqueça do milho. Nós merecemos milho. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like. Com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.